Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A prisão do presidente Bolsonaro vem movimentando todo o jogo político. A nova narrativa dos militantes da Globo é tentar corroborar as loucuras do Moraes, reforçando que Bolsonaro tem que ficar preso em regime fechado, e para isso colocaram a Andréa Sadi para dizer que Bolsonaro deu 3 versões diferentes sobre o que aconteceu com a tornozeleira. Vou colocar essa fala absurda e, na sequência, o renomado psiquiatra Dr. Nélio Tombini para desmentir e explicar que ele estava em surto e, inclusive, pode ter sido medicado de forma equivocada. A informação inicial que foi recebida pela equipe da escolta de Bolsonaro, preso, tem direito ali a uma escolta, ex-presidente da República. Essa escolta, como eu comentei para vocês, assim que disparou, às meia-noite e 7, disparou o alarme ali, né, o aviso, foi avisada primeiro a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que imediatamente fez a comunicação com a equipe da escolta do ex-presidente Bolsonaro. E aí, qual que foi a informação inicial que foi recebida por essa equipe da escolta? Que Bolsonaro tinha batido o dispositivo na escada. Então, essa é a primeira versão do ex-presidente Bolsonaro no 22/11, ali no sábado. Aí passa para aquela imagem que a gente viu, aquele vídeo que foi amplamente divulgado no final de semana, o diálogo do ex-presidente Bolsonaro com a Rita Gayo, que é essa diretora adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária, e no diálogo ela pergunta assim, o senhor usou alguma coisa para queimar? Aí Bolsonaro diz, meti um ferro quente aqui. Aí ela fala, ferro quente? Aí o Bolsonaro, curiosidade. Rita Gayo, que horas o senhor começou a fazer isso, senhor Jair? Aí ele fala, já no final da tarde. Então, primeira informação, tinha batido a tornozeleira na escada. Na conversa com a Rita Gayo, ele diz que meteu um ferro quente e que começou a fazer isso no final da tarde. E aí, quando ele foi na audiência de custódia, já no domingo, o Bolsonaro disse que teve uma certa paranoia de sexta para sábado, por causa de algum medicamento, algum remédio que ele tinha tomado e que não bateu bem, de forma adequada. Aí ele fala assim, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia em razão de medicamentos que tem tomado, que são receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada, que ele tem o sono picado e que não dorme direito. E aí ele resolveu, com um ferro de soldar, mexer no equipamento, na tornozeleira. Ele diz também, neste depoimento da audiência de custódia, que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira, depois, aspas, caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. Ele afirmou que começou a mexer com o equipamento tarde da noite, parou por volta de meia-noite. Então, só para mostrar para vocês as diferentes versões aqui que a gente tem com base nas informações oficiais. Isso tudo está ou gravado, como eu contei para vocês aqui, nessa conversa que ele teve com a Rita Gayo, a diretora da SEAP, a adjunta da SEAP, a informação inicial aqui da decisão, da equipe da escolta, antes, a conversa com a Rita Gayo e o último depoimento dele na audiência de custódia. Eu vou conversar agora com o psiquiatra e psicoterapeuta, o Nélio Tombini, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão do surto. Essa junção de remédios pode causar um surto, como o ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu? E em quanto tempo esses medicamentos começam a fazer efeito e realmente podem ter aí como efeito colateral um surto? Bom dia. Bom dia, Natália. Primeira coisa, deixa eu fazer uma introdução para a nossa audiência. Por que eu aceitei esse convite para falar sobre um tema espinhoso e sou uma pessoa muito importante? Eu aceitei basicamente porque eu percebo, e claramente na situação do Bolsonaro, a falta de um psiquiatra nessa situação para poder ajudar, no caso, o Bolsonaro, para poder, inclusive, ajudar mais pessoas quando elas têm comprometimento mental. Olha que interessante. Quem medicou o Bolsonaro foi uma endocrinologista. Já começa por aí. Olha como a população olha com preconceito e com descaso para a psiquiatria. Então, eu queria colocar isso para a nossa audiência, entenderem que quem precisava estar acompanhando o Bolsonaro e para receitar essas 2 medicações, que basicamente são medicações ligadas à psiquiatria. A pregabalina é um remédio que se usa para ansiedade, para tirar dor, e a sertralina é um antidepressivo. Acho que o surto dele, se foi medicamentoso, como tem essa suspeita, porque ele tomou 2 remédios
psiquiátricos que não foram receitados por psiquiatras, só para vocês entenderem a importância que eu estou dizendo. Imagina se eu começasse a receitar, Natália, remédio de neurologista, remédio para emagrecer, remédio para ginecologista, mas na psiquiatria os colegas se metem e não entendem muito. O surto, se for medicamentoso, na medida que tu tira o remédio, ele deve passar em 2, 3 dias. Então, isso também é importante. E parece que isso já foi feito, assim. Ele também não vinha dormindo. É evidente, quem está vivendo essa intensidade de ansiedade, de estresse, não dorme, Natália. Eu, às vezes, diante de pequenos estresses da minha vida, eu perco o sono. E tu também deve perder o sono. Quantas pessoas que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Agora queria trazer um pouco de atitude, pois até agora tudo que estamos vendo são os parlamentares fazendo postagens para ficar bem com o público de direita. O líder Sóstenes quer expor internacionalmente os abusos do Moraes e o desembargador Sebastião Coelho fala em paralisação total no Brasil. O senhor disse então que deve haver uma denúncia internacional. Os senhores já sabem como deve denunciar o ministro Alexandre de Moraes? E segundo... Não, primeiro eu acho que nós temos que visitar... desculpa, conclui a segunda pergunta. Pode encerrar, a gente vai por partes, é melhor. Nós temos que denunciar isso em todas as embaixadas em Brasília, para mim. Esse é o início de um passo que nós temos que expor esta perseguição política e também religiosa do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que expor nos organismos internacionais como OEA, ONU, etc. Nós não vamos ficar silentes e somente na jurisdição brasileira, porque entendemos que a democracia no Brasil está em xeque com os avanços e os desrespeitos constitucionais do ministro Alexandre, que para mim é um psicopata em alto grau. Psicopata é uma pessoa que não tem o mínimo de senso de humanidade e o mínimo de senso de justiça. Está claro isso nas decisões do ministro Alexandre de Moraes e cada vez mais isso fica evidente. Então nós vamos fazer todo tipo de denúncia, inicialmente nas embaixadas todas que estão aqui no Brasil e depois nos organismos internacionais. Paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total, nacional? De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. Um setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro? E o comandante do Exército calado, de cabeça baixa. Essa é a hora, meus irmãos, meus amados irmãos e conterrâneos. Paralisação já! Também queria compartilhar com vocês um ótimo comentário do jornalista Caio Coppola, explicando o perigo da proibição e demonização de vigílias, e que isso pode levar à repressão de futuros protestos legítimos da população. Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em liberdade. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro é indevida, porque ela se fundamenta numa premissa muito frágil.
a ideia de que o ex-presidente oferecia risco de fuga e de que essa fuga seria viabilizada pela convocação de um ato religioso. Para a gente desconstruir essa narrativa, é só recapitular os fatos. O Bolsonaro, desde antes do seu julgamento, já estava em prisão domiciliar, impedido de usar suas redes sociais, sem acesso a celular, sob vigilância 24 horas e com o passaporte apreendido. Ou seja, até ontem não havia nenhum risco declarado de fuga. Tanto que nessa madrugada, assim que foi apontada a violação da tornozeleira eletrônica, a autoridade policial imediatamente interpelou o ex-presidente e a justiça, com razão, pediu explicações à defesa sobre o motivo das avarias no equipamento. Mas o próprio Bolsonaro admitiu em vídeo que danificou o aparelho por curiosidade. E segundo um aliado, ouvido pelo portal G1, o ex-presidente suspeitava que havia uma escuta na sua tornozeleira e isso explicaria porque ele não tentou romper a pulseira, mas sim acessar a caixa do dispositivo. Só que não foi esse episódio da tornozeleira que ensejou a prisão cautelar de um senhor idoso e enfermo. Isso foi tratado de forma lateral na decisão. O fator preponderante, vamos dizer assim, para a prisão do Bolsonaro foi outro. Um dos filhos do ex-presidente convocou uma vigília pela saúde do seu pai e pela liberdade do país. O que é uma vigília? É um ato religioso de oração sob privação de sono. Portanto, a vigília está contemplada pela garantia das liberdades de crença, de reunião, de manifestação. Nesse sentido, vamos ver aqui o que diz o inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização. E o inciso 6 diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Portanto, o Estado não pode classificar a convocação de uma vigília como se fosse uma incitação à desordem e à violência. Muito menos impedir que pessoas se reúnam pacificamente para orar, para velar e para vivenciarem o luto. E mais absurdo ainda é tratar uma vigília que sequer aconteceu como se fosse um ato preparatório de resistência violenta à autoridade policial. Não cabe a um juiz atuar como se fosse um oráculo e a tomar decisões judiciais com base exclusivamente em previsões, em conjecturas, em hipóteses. O juiz é um aplicador da lei. Como a gente acabou de ver, a lei, antes de mais nada, protege as liberdades de crença, de reunião, de pensamento. Inclusive, o que vale para uma vigília religiosa também vale para qualquer manifestação política. E essa é a minha maior preocupação como brasileiro, mas especialmente como profissional de mídia que atua no campo da crítica ao poder. O precedente que está sendo criado com essa decisão, ele é perigosíssimo, porque a justiça está agindo como se tivesse autoridade para enquadrar reuniões pacíficas protegidas pela Constituição como se elas fossem potenciais ameaças à democracia e à ordem pública. E projetando esse precedente de agora no futuro, qual que seria o próximo passo? É muito simples: impedir manifestações, impedir protestos, impedir críticas públicas em certos locais, em certos períodos e contra certas pessoas. E tudo isso, claro, sob pretexto de defender a democracia. Então eu espero que as pessoas percebam que nós estamos em um ponto de inflexão. Se instituições como o Congresso, os partidos políticos, a imprensa e o setor produtivo organizado não reagirem e não se posicionarem em relação a essa escalada autoritária, a injustiça que está sendo semeada por poucos será acolhida por todos, em breve. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Com a prisão do presidente Bolsonaro, os abutres da imprensa e até mesmo uma parte da direita, conhecida como direita permitida, estão salivando. Vejam essa matéria da Camila Rocha dizendo que a direita não precisa mais de Bolsonaro. Ela diz que Bolsonaro derreteu a tornozeleira e seu capital político. Mas não é isso que eu percebo nas ruas e nas redes sociais. Bolsonaro não é perfeito, como nenhum de nós é, mas foi ele quem despertou a direita no Brasil e nos tirou daquele famoso teatro das tesouras, onde votávamos nos tucanos acreditando serem de direita por fazerem oposição ao PT.
Eu não sei quanto a vocês, mas afirmo com certeza que nunca mais jogarei esse jogo de cartas marcadas. O que vocês acham, pessoal? Concordam com a cientista política quando ela disse que Bolsonaro perdeu o apoio da direita? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.